todos nós acompanhamos aí, né, o falecimento do Silvio Santos. Silvio Santos era um judeu sefardita, né? O que é um judeu sefardita? É um judeu que ele vem de grupos judaicos muito antigos da Espanha, tá? E o que acontece? Por volta do ano fim dos anos 1400, começo dos anos 1500, esses judeus eles foram expulsos da Espanha. Por quê? Porque eles foram duramente perseguidos e obrigados a se converter ao catolicismo. Então, a família do Silvio Santos, por exemplo, ela foi lá para a Grécia. Então, é da Grécia que vem os antepassados dele. Esta perseguição aos judeus, a gente tende a achar que foi só no ano 70, mas ela começa no ano 70. Depois, ela acontece em 135, quando eles são definitivamente expulsos, né, lá da nação de Israel, proibidos de passar a quilômetros de distância de Jerusalém, com pena de morte, caso insistissem, né? Quando Adriano ele constrói sobre a cidade, né, uma cidade pagã, né, uma cidade chamada a Ilha Capitolina, e um templo destinado à adoração ao deus Júpiter, onde ficava o templo dos hebreus, certo? Depois, você tem ali o conflito, né? Os árabes, muçulmanos, né, que tomam conta da Terra Santa, também enfrentam os judeus, os cristãos. Então, a perseguição ao judaísmo acontece ao longo dos tempos. Mais recentemente ali, você vê o que acontece lá Você vê o que acontece na Segunda Guerra Mundial, quando eles acabam voltando, né, para Israel, fugindo, né, da perseguição nazifascista. Então, queridos, a grande tribulação, ela está acontecendo, né? E você veja que ela se refere a um período de tempo, assim como o tempo do fim, é praticamente concomitante, porque lá no Apocalipse ele vai falar sobre os 144 mil, são os primeiros judeus, né, convertidos ao cristianismo, e depois sobre a grande multidão que se converte no tempo da grande tribulação, né, que eles são judeus e gentios que se convertem a partir daquele momento, né, e passam pelos nossos dias e vão até, né, o fim. Então, queridos, grande tribulação, ela não é grande por causa da intensidade, simplesmente, mas ela é grande por conta do período que ela abarca, e nós já falamos outras vezes. Período onde nós vemos a destruição de Jerusalém e onde nós veremos, para finalizar, a angústia de Jacó, né? Então, isto é grande tribulação. Dia do Senhor é dia do juízo. Depois desse momento, quando Jesus volta e ele começa a executar juízo, primeiro na Guerra do Armagedon, sobre as nações, instalando o milênio, reinando com vara de ferro, passando o milênio contra as nações que se insurgem contra ele, quando o fogo desce do céu, e depois ainda a ressurreição dos mortos para o juízo final. Então, queridos, a palavra de Deus, ela separa as coisas, né? Agora, falar que o sábado era uma sombra ou um tipo é também um absurdo, porque sombras ou tipos estavam embutidos na lei cerimonial ou nas ordenanças. Por quê? Porque apontavam para o antítipo, que era o cumprimento deles, ou seja, Jesus. O sábado do sétimo dia não era tipo de nada, ainda que o autor de Hebreus nos fale que resta um repouso sabático, né? A palavra sabática é bem complicada, mas um repouso para o povo de Deus, e ele se refere à salvação, a vinda de Cristo, a inauguração do milênio, a salvação. Nós temos que entender que o sábado não é sombra de nada. Veja, o Paulo fala que o que era sombra foi dado por causa do pecado. O sábado foi dado antes que houvesse pecado. Foi dado no Éden
quando não havia judeu, quando não havia grego, era só a humanidade, né? E não foi dado para apresentar uma coisa futura. Ele já foi dado no mundo perfeito, onde não havia morte, onde não havia dor, já para que o homem tivesse aquele costume de... Claro, ele trabalharia normalmente, mas o sétimo dia seria um dia de adoração ao Deus verdadeiro. Então não dá para misturar essas duas coisas. O sábado não é sombra. E aí, mesmo quando nós vamos lá em Hebreus, no capítulo 4, né, ele começa falando assim: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que alguém de vocês deixou de alcançá-la, né? E aí, o que ele vai falar? Ele vai falar que esse descanso, quando ele vai tratar isso, não se refere nem a entrar na Terra Prometida, porque se fosse esse descanso entrar na Terra Prometida, Deus não diria novamente: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Eles já estavam na Terra Prometida, né? E, né, também não se refere ao sétimo dia, porque Deus diz que ele então descansou no sétimo dia de todas as obras que tinha feito, né? E mesmo assim depois ele falou: não entrarão no meu descanso. Então veja, eles já guardavam o sábado. Então esse descanso que ele está falando é outro, né? Então você tem o sétimo dia, você tem a Terra Prometida e você tem aqui o que ele fala, que é a vinda de Jesus, a salvação, né? Inaugurando o milênio, né? Agora, nós podemos falar que se o sábado não é um símbolo, se essa história de 6 milênios e no 7º milênio descanso, né, pelo sábado não ser um símbolo, é equivocado, isso é equivocado, essa interpretação, existe alguma base outra para nós crermos nisso? Então vamos lá, vamos pensar nisso. Para Deus um dia igual a 1000 anos, 1000 anos igual a um dia. Quando Pedro fala isso, ele se refere no contexto do juízo, tá? Então ele quer se referir ao juízo de Deus que começa antes do milênio, percorre o milênio e termina depois do milênio. É o dia do Senhor. Então é nesse contexto que ele está falando. Por isso que ele compara a um dia igual a 1000 anos. E não sobre o tempo dos humanos na Terra, da humanidade na Terra, o tempo do pecado na Terra. Por quê? Porque se fosse assim, nós poderíamos de algum modo tentar fazer cálculos, né, e tentar adivinhar a volta de Jesus. Mas o próprio Jesus fala: ninguém sabe esse dia senão o Pai. O próprio Jesus, o próprio Paulo fala que será repentina a volta. A palavra de Deus fala, o próprio Jesus garante pegar de surpresa a muitos. Então não dá para fazer um cálculo desses, queridos. Ainda que haja, né, haja coincidência, né, de nós estarmos nos últimos dias e também perto do fim do 6º milênio, nós não temos como fazer este cálculo. Porque agora eu quero falar uma coisa para você, né? O calendário judaico é uma referência para nós do ponto de vista de saber como é que eles contam os dias. Mas ele tem erros, vocês sabiam? Ele não é baseado na genealogia. O calendário judaico, ele se baseia em um ponto nas genealogias, né? Quando fala que Adão foi até 900 e tantos anos, depois veio tal e tal, tudo bem. Mas ele não pode só ir por esse lado, porque o que acontece? Quando você pega uma genealogia, Adão teve o filho que teve o filho que teve o filho, Adão não teve o filho e acabou a sua vida. O filho ele teve no meio da sua vida. Então você tem que pegar o ano em que ele teve o filho e contar o período até aquele ano, depois o filho até o ano que ele teve o filho, o outro filho até o ano que ele teve outro. Isso é impossível. Então você tem que pegar eventos para você fazer o cálculo. E o que acontece? Até o ano 3400 e pouco, você até vinha fazendo bem este cálculo. Mas naquele tempo, né, houve uma recontagem e a história nos mostra, né,
tanto na Babilônia quanto na Pérsia, um certo número de reis babilônios, depois persas, tá? Inclusive fala assim 10 reis, mas no calendário judaico não são contabilizados todos. Então, dizem, né, os estudiosos, que o problema foi já na nossa era, e a contabilização foi feita justamente por conta das 70 semanas, para não cair o cálculo das 70 semanas justamente na vinda de Jesus, na morte de Jesus, para ser mais exato, para não cair naquele período, para jogar mais para frente. Então, o que eles fizeram? Eles tiraram algumas gerações, e aí eles informam na construção do calendário judaico que o templo de Jerusalém, o primeiro templo, cai no ano 420 a.C., quando, pela história, nós sabemos que a queda do primeiro templo foi entre os anos 587 e 586 a.C. Então você tem uma diferença aí de 165 anos. Então muitos estudiosos afirmam que o calendário judaico está atrasado 165 anos. Se a gente usar essa referência, já que agora em setembro você entra no ano 5.785, você na verdade está chegando a 5.950. Faltou só 50 anos, né, para a volta de Cristo. E aí você pode marcar data. Isso é equivocado. Ainda que a Bíblia fale que resta um repouso sabático no sentido de um descanso diferente, esse não tem a ver com o sábado do sétimo dia. Por isso, você fazer 6.000 anos e o sétimo milésimo ano da criação como a volta de Jesus e o milênio é um equívoco de interpretação, tá? E não dá nem para ser calculado justamente por este erro que existe no calendário judaico. O calendário é muito bom para a gente saber como eles calculam, mas nós temos que ter a consciência de que ali tem erros, queridos. E assim, mas pela história que a academia, né, determina, eu não consigo, também não consegue, porque também essa história ela é muito polêmica, né? Há datas diferentes, há divergências. Então, como falou Jesus, aquele dia, aquela hora ninguém sabe, senão o Pai. Mas Jesus falou muito claramente, quando ele voltar, ele vai pegar muita gente de surpresa, vai ser repentino e vai pegar muita gente de surpresa, esperando as coisas ainda acontecerem, esperando profecias se cumprirem para os últimos anos, esperando o surgimento do ditador mundial, que não é mostrado na profecia de Nabucodonosor. Então, queridos, cuidado, muito cuidado. Nós não podemos ser enganados. E esse é o nosso apelo, né? Deixo aqui da minha parte este apelo para você, para que nós não sejamos enganados, tá? Como falou o Senhor Jesus. Quando ele falou, da palavra dita pelo pastor Misael, surgirão falsos profetas, não é só no sentido de profetas dentro do cristianismo falando, mas falsas religiões, falsos ensinos, e levarão muitos. Eles farão fogo descer do céu e, se possível, tentarão convencer até os escolhidos. Então, por isso a nossa advertência, porque realmente a coisa é forte. Alguém pode perguntar, pastor, mas nossa, eu nunca ouvi falar isso que está falando, o que vocês estão debatendo aqui. Justamente por isso ele tentaria enganar, se fosse possível, até os escolhidos. Mas também por isso a profecia diz claramente, lá no Apocalipse 18, sai dela, sai do meio do erro, sai do meio da heresia, povo meu. A grande Babilônia, que espiritualmente é o falso cristianismo, são os falsos ensinos. Sai dela, povo meu, para que não tomeis parte, primeiro, nos seus pecados. Essa é a verdade. Se não houve apostasia como separação da verdade, então por que essa voz vai falar, sai dela para que não tomeis parte dos seus pecados? Pecado é a transgressão dos mandamentos de Deus, não há outra definição. E é isso que está acontecendo. E aí,
para que não tomeis parte também do seu juízo, porque breve, muito breve, Cristo voltará. E aí, queridos, né, vamos falar a verdade. Eu acho equivocado você usar essa tese do milênio, do sexto milênio, de comparar o sábado, que não é um tipo, que não é uma sombra, totalmente equivocado. Mas eu posso dizer que Cristo está breve a voltar pelas profecias. O pastor Misael citou aqui o estudo que vai ter na sexta-feira que vem. Né? Vou dar ênfase também nisso. Né? Lá nós vamos falar sobre 1290 dias, 1335 dias de Daniel capítulo 12. E vamos mostrar para você que essas datas não, esses tempos, melhor, né? Para não marcar data é melhor. Esses tempos já se cumpriram. Já se cumpriram. O que falta então? Senão a volta de Cristo. Então, queridos, é verdade, o tempo é iminente. E ainda que não fosse iminente, ainda que Cristo não voltasse amanhã nem nos próximos 50 anos, ou nem nos próximos 100 anos, para minha pessoa e para você que está nos assistindo, que está acompanhando esse estudo, sabe, ele voltaria de qualquer maneira, porque ou ele vai voltar fisicamente e nós vamos ver os céus abertos e o sinal do Filho do Homem apresentado, ou ele vai voltar para nós depois que nós dormirmos, depois que nós morrermos, e aí ninguém tem controle. Eu posso estar vivo aqui, amanhã eu posso não viver mais. Eu não sei qual vai ser o meu dia. Então é um grande equívoco a pessoa deixar para se preparar depois, porque ainda que Cristo tarde, talvez para mim, para você vem 100 anos, qualquer um de nós que está vivo aqui assistindo esse debate não estará mais vivo, porque já terá dormido. Depois que você morre, não há mais o que fazer. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois vem o juízo. Por que isso? Porque quando você morre, você dorme, né? Você fecha os olhos, fica na inconsciência e depois você vai ser ressuscitado. E aí, queridos, é o juízo no sentido de ou você receber a salvação ou você receber a condenação. Você escolhe, entendeu? Você não precisa esperar Jesus voltar simplesmente. Você vai escolher agora, enquanto você estiver vivo, e se o amanhã não te pertence, o único tempo que você tem é o hoje, é o agora. O passado já passou, o presente não é seu. A única coisa que você tem é o agora. Boa escolha.